Após garantir as cabeças de praia na Normandia em junho de 1944, os aliados avançaram para o interior, esperando um progresso rápido. Enquanto britânicos e canadenses travavam batalhas brutais ao redor de Caen, os americanos enfrentavam um desafio diferente: o país Bocage da Normandia. Esta aparentemente pitoresca área rural, com suas espessas sebes centenárias, tornou-se um feroz campo de batalha. Os defensores alemães fortificaram o terreno, emboscando os americanos que avançavam a partir de posições ocultas. Cada sebe era um novo campo de batalha, e cada avanço tinha um alto custo. Nessa realidade brutal, o exército dos Estados Unidos da América necessitava de um avanço rápido. E assim, no verdadeiro estilo americano, a engenhosidade no campo de batalha prevaleceu. Surgiu uma solução simples, mas que mudou o jogo: o chamado tanque Rhino, um tanque modificado equipado com pontas de metal projetadas para cortar as sebes. Esses cortadores de sebes eram comumente vistos liderando as colunas blindadas na Normandia, abrindo caminho para os tanques seguidores. Mas essas modificações de campo realmente resolveram o problema? Ou a batalha das sebes foi vencida de outra forma? Vamos mergulhar e descobrir. O bocage da Normandia, moldado pelas práticas agrícolas romanas, consistia em sebes densas e irregulares, que dividiam a paisagem em pequenos campos fechados. Essas barreiras naturais eram montes de terra elevados, frequentemente cobertos por vegetação densa, de até 5 metros de altura. Valas de irrigação ao lado forneciam água para as culturas e o gado, reforçando a natureza defensiva do terreno. Em uma milha quadrada típica, centenas de recintos cercados criavam um labirinto que dificultava muito o movimento e a visibilidade. Antecipando uma invasão aliada, os alemães prepararam meticulosamente suas defesas no bocage da Normandia. Cada campo fechado virou uma fortaleza natural, com tropas treinadas para manobrar pelas densas sebes, usando árvores para posições de tiro elevadas. As rotas de avanço inimigo foram mapeadas por coordenadas, permitindo aos defensores chamar ataques de artilharia precisos sobre as forças atacantes. Os limites entre as propriedades eram marcados por sebes paralelas, com um estreito caminho no meio, locais perfeitos para pontos defensivos. Esses pontos de estrangulamento eram ideais para ninhos de metralhadoras, morteiros e armas anti-tanque, forçando os atacantes a entrar em zonas mortais. Alguns caminhos eram apenas largos o suficiente para pequenos veículos, mas para os aliados avançando, eles frequentemente se tornavam armadilhas mortais sob o fogo alemão. Conforme os alemães fortaleciam suas defesas nas sebes, as tropas aliadas enfrentavam grandes desafios ao avançar. Com cada campo cercado por altos aterros, a visibilidade era severamente limitada. As tropas aliadas não enxergavam além da próxima sebe, que os alemães usavam como fortificações quase perfeitas. Os tanques lutavam neste terreno. Subir os aterros expunha suas partes inferiores, enquanto aqueles em estradas estreitas se tornavam presas fáceis para atiradores inimigos. Pior, um único tanque incapacitado poderia bloquear esses caminhos, paralisando ofensivas inteiras. Como resultado, até mesmo uma pequena unidade alemã, bem posicionada e equipada com armas anti-tanque, poderia parar o avanço de um batalhão inteiro. Durante os preparativos da Operação Cobra, os aliados buscavam adaptar seus tanques para o difícil terreno de bocage. Uma solução foi o uso de tanques Sherman modificados com lâminas de bulldozer para romper as densas sebes. Porém, algumas sebes eram tão densas que os engenheiros precisavam explodir aberturas com explosivos antes dos bulldozers ampliarem as lacunas.
Esse processo era lento e trabalhoso, atrasando muito a ofensiva. Pior ainda, os artilheiros alemães priorizaram os bulldozers modificados e os Shermans equipados com bulldozers como alvos, visando eliminar essas ferramentas cruciais de violação e manter os aliados presos no labirinto de Sebes. A solução revolucionária para o problema da SEB veio de uma fonte improvável: o 102º Esquadrão de Reconhecimento de Cavalaria 2ª Divisão Blindada. Inspirado por uma conversa com um soldado do Tennessee chamado Roberts, Cullen criou uma ferramenta simples, porém genial: um conjunto de dentes de serra metálicos que poderiam ser montados na frente de um tanque para cortar os espessos aterros. Feito de aço recuperado, incluindo obstáculos de praia reutilizados, o dispositivo era barato e funcional. Soldado na frente dos tanques Sherman permitia que eles atravessassem as Sebes sem expor suas partes inferiores vulneráveis. Em 14 de julho de 1944, a criação de Cullen foi demonstrada ao tenente-general Omar Bradley, que imediatamente reconheceu seu valor. Ele ordenou a produção em massa, assegurando que o máximo de tanques fosse equipado com o dispositivo a tempo para a Operação Cobra, a decisiva fuga dos Estados Unidos da América, em 25 de julho. Embora Cullen tenha sido amplamente creditado pela invenção, ele tentou compartilhar o reconhecimento com Roberts, cuja ideia o inspirou. Contudo, na agitação publicitária, a contribuição de Roberts foi largamente ignorada. As primeiras unidades do dispositivo Cullen foram construídas após a ordem de produção em massa do tenente-general Omar Bradley, usando aço de obstáculos de praia alemães, como porcos-espinhos tchecos do Muro do Atlântico. Para agilizar, Bradley enviou o coronel John Medaris, do Departamento de Armamento do Exército dos Estados Unidos da América, ao Reino Unido, para modificar tanques antes de irem para a França. Ele também forneceu equipamentos extras de solda a arco e equipes especializadas para irem à França acelerar as modificações em terra. No total, cerca de 500 dispositivos Cullen Rhino, como logo foram chamados, foram produzidos. Esses foram instalados em quase 3/4 dos tanques 1000-4 Sherman e Stuart da 2ª Divisão Blindada, assim como nos destruidores de tanques 1010 antes da Operação Cobra. O design provou ser altamente eficaz. Conforme mais tanques recebiam o dispositivo, os soldados passaram a chamá-los de tanques rinoceronte, comparando sua habilidade de atravessar o bocage com a força da poderosa besta africana. O dispositivo Cullen não foi a única novidade criada para as Sebes normandas. Em julho de 1944, unidades americanas na frente testaram soluções próprias, criando modificações de campo para os tanques atravessarem terrenos espessos sem expor suas partes inferiores vulneráveis. A Divisão de Infantaria de 79 implantou um cortador de Sebes funcional até 5 de julho por conta própria. Na mesma época, o 19 Corpus testou pontas feitas para criar buracos para explosivos. As pontas se mostraram poderosas o bastante para erguer e rasgar partes das Sebes, facilitando a passagem dos tanques. Outras divisões do 5º Núcleo também criaram ferramentas próprias, com algumas modificações apelidadas de cortadores de escova e tratores verdes. Dentre as várias invenções com diferentes níveis de sucesso, o dispositivo de refrigeração se tornou a solução mais difundida e produzida em larga escala para romper a bocage. Engenheiros elétricos e mecânicos da realeza britânica desenvolveram sua própria versão do cortador de cerca viva, chamado de pontas. Os primeiros 24 foram feitos de defesas de praia alemãs recuperadas, mas logo a produção em larga escala se deslocou para o Reino Unido. Em agosto de 1944, 600 pontas Mark I foram entregues para uso no Sherman V. Um SSO foi seguido por 1000 pontas.
Mark II projetadas para os tanques Sherman e destruidores de tanques M10, 500 pontas. Mark II, especificamente construídas para tanques Cromwell. Apesar de, no início, não se julgar necessário modificar os tanques Churchill, devido ao seu desempenho superior fora de estrada, alguns receberam pontas conforme a campanha avançava. Apesar de menos famosas que o dispositivo americano, as pontas britânicas foram cruciais para superar os desafios do bocage. Uma vez que os aliados avançaram além do bocage da Normandia e para um terreno mais aberto, muitos tanques tiveram seus cortadores de sebes removidos. Alguns tanques continuaram a operar com os dispositivos montados no início de 1945, mas não eram mais necessários devido à mudança do terreno. Quando um tanque era desativado ou substituído, o cortador de sebes geralmente não era transferido para o novo veículo. Além disso, unidades que chegaram à França após agosto de 1944 não receberam tanques com o cortador de sebes, pois a necessidade de tal modificação diminuiu quando os aliados deixaram o bocage e encontraram paisagens menos restritivas. Após a guerra, o correspondente Chester Wilmot refletiu sobre a estratégia defensiva alemã para impedir a fuga americana durante a campanha da Normandia. Segundo Wilmot, os alemães mantinham a linha de frente levemente, focando em assegurar os cruzamentos de estradas por 6,4 quilômetros atrás da frente. O objetivo deles era retardar o avanço aliado, para acompanhar o ritmo dos movimentos da infantaria. Porém, com a Operação Cobra, as forças aliadas, com os novos tanques Rhino, contornaram as fortalezas alemãs, permitindo um avanço rápido. A capacidade do tanque de cortar as sebes permitiu que os aliados continuassem seu avanço, deixando as posições mais fortificadas para a infantaria e engenheiros, mantendo o avanço contínuo. Martin Blumenson, o historiador oficial da campanha americana, fornece uma visão sobre o sucesso da Operação Cobra. Ele descreve como, durante a operação, os tanques da 2ª Divisão de Infantaria, apoiados pela artilharia, avançaram sem infantaria por 20 minutos, cobrindo várias centenas de metros e cortando sebes. Essa ruptura permitiu que os tanques abrissem brechas nas defesas antes de retornarem à posição inicial. Após a infantaria alcançar, a força combinada avançou rapidamente, obrigando os alemães a se reorganizarem e impedindo que reestabelecessem suas posições defensivas a tempo. Similarmente, na Operação Blue Coat, uma ofensiva britânica na Normandia, tanques Churchill com pontas navegaram em terrenos considerados intransitáveis para veículos de esteira. A capacidade dos tanques de atravessar o bocage com as pontas pegou os defensores alemães de surpresa, contribuindo para o sucesso da operação. O historiador militar Steven Zaloga oferece uma visão mais cética dos dispositivos de corte de sebes, afirmando que seu uso não foi tão amplo e sua eficácia foi um tanto superestimada, contrariando a lenda. No entanto, historiadores como Max Hastings e Chester Wilmot atribuem a invenção à restauração da mobilidade das forças aliadas no campo de batalha, permitindo que eles avancem mais eficientemente em terrenos difíceis. Martin Blumenson reconhece que, embora o dispositivo tenha restaurado a mobilidade no bocage, ele observa que tinha pouco valor tático na fuga em si. Blumenson afirma que os tanques avançaram principalmente pelas estradas, em vez de atravessar o campo, indicando que os cortadores de sebes não tiveram um papel crucial na ruptura estratégica geral. Ele sugere que a ferramenta pode ter sido um importante impulsionador do moral das tropas. Porém, relatos de tanqueiros e generais aliados indicam que o dispositivo Cullen cumpriu seu objetivo e ajudou na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial.